Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais essa mesa que a gente está organizando aqui no nosso seminário dos negócios de impacto socioambiental. A gente está, na verdade, na etapa mais importante aqui, né? O foco principal do nosso debate hoje são os desafios do fomento e do financiamento. Na verdade, ao longo dessa programação, a gente vem observando vários cases e conversando também com empreendedores sobre o impacto que as etapas de aceleração, de fomento, oferecida pelas instituições dinamizadoras, que são as instituições que a gente convida aqui para falar também, são uma etapa muito importante para o fortalecimento dos negócios de impacto social e ambiental aqui no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Então, para começar esse encontro, né, que na verdade vai ser um diálogo, eu vou convidar cada um dos nossos palestrantes aqui hoje, dos nossos convidados, para falarem um pouquinho sobre si e sobre a instituição que eles representam. Qual o papel delas no nosso ecossistema dos negócios de impacto social e ambiental. E vou começar pelo Luciano Gurgel, que está aqui pela Artemisia. Eu e Luciano, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui e muito contente de dividir um pouquinho com vocês a trajetória da Artemisia e de uma forma talvez mais genérica, a trajetória dos negócios de impacto, do campo dos investimentos de impacto no Brasil. A Artemisia é uma organização que existe no país desde 2005, portanto estamos fazendo 17 anos em 22, apoiando negócios de impacto. Eu costumo, para quem é leigo, né, tentar materializar. Negócios de impacto são aqueles que procuram, no cerne do seu negócio, no motor do seu negócio, resolver problemas sociais ou ambientais. Eles, portanto, eles têm a pretensão de carregar o melhor dos dois mundos entre as ONGs e os negócios. Então, se de um lado eles procuram resolver problemas sociais e ambientais, o que é comum, né, ao universo das ONGs, por outro lado, eles têm um modelo de negócio que os torna sustentáveis do ponto de vista financeiro. Portanto, ele empresta o melhor também do mundo dos negócios. A Artemisia, há 17 anos, como eu dizia, ela apoia esses negócios de impacto através de uma série de ações. A principal delas talvez seja o apoio em programas que a gente aqui chama de aceleração. Aceleração é você cercar os empreendedores de conteúdos, metodologias e informações que eles não teriam no curso normal da trajetória empreendedora, né? Se diz muito que empreender é um gesto, é um ato muito solitário. É difícil a gente encontrar, né? Poxa, quando a gente fala assim, meu sonho é ser dentista. Poxa, vai fazer uma faculdade de odontologia. Nossa, meu sonho é ser um advogado. Vai fazer a faculdade de direito, né? No caso do empreendedorismo, por mais que esse cenário venha mudando e mudando muito rápido, ainda é difícil a gente perceber, né? Tá, eu quero empreender. Onde eu vou buscar apoio? E aí a gente vê uma série de organizações, o Sebrae, né, com um histórico muito avançado nesse setor, mas a Artemisia é um deles, quando diz respeito a negócios que queiram, além de fazer com que pare de pé um modelo de negócio, também resolver um problema social ou ambiental. Hoje, nós, Artemisia, estamos tocando uma série de programas em várias vertentes, estamos tocando um programa de mobilidade urbana, estamos tocando um programa com o BNDES Garagem, estamos tocando um programa de inclusão produtiva, enfim, várias iniciativas que hoje eu diria que por volta de 50 negócios de impacto estão em diversos programas da Artemisia. Então, de uma forma bem resumida, acho que isso aí é Artemisia, o que a gente faz no país. Obrigada, Luciano. Bruno Girardi, da Citalwi, que é uma das instituições que compõem o nosso movimento Rio de Impacto aqui no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui, então, tão boa companhia. Já vou apresentando aqui a Citalwi e pegando um pouco de carona no que o Luciano falou de negócios de impacto, então já facilitou até devido a essa excelente didática que ele trouxe, mas a gente também atua dentro desse contexto de empreendedorismo, de negócios de impacto, e aí eu já posso ir direto a que tipo de atuação que a gente tem. O nosso foco principal são, dentro da área de investimento de impacto, conectar investidores que até pouco tempo atrás não tinham oportunidade de achar investimentos de impacto. Na realidade, isso era muito restrito para um universo de grandes instituições e fundações. Conectar com projetos que são super interessantes em temáticas que nos interessam a sociedade como um todo.
e organizações que geralmente têm pouco acesso a capital. Então, o que ocorre geralmente o capital é abundante para organizações normais, que têm fins lucrativos, ainda assim é um ambiente competitivo, mas organizações de impacto, elas estão num lugar muito mais difícil, porque imagina, se você está trabalhando com fornecimento orgânico ou com descarte sustentável e consciente, os seus custos tendem a ser mais altos. Então, são negócios que não necessariamente atuam com o mesmo grau de, embora não seja uma regra absoluta, de lucratividade. Então, o desafio da captação é maior. Então, a Citaui atua num lugar onde conecta investidores, que pode ser investimento, inclusive, pequenininho, de R$10 é o suficiente para poder participar da plataforma, com organizações que são super interessantes. E, além disso, a Citaui, uma vez feito o investimento, faz um exercício de capacitação para os empreendedores também. Então, durante toda a vida útil de um investimento, dentro da carteira da Citaui, que geralmente é de 24 meses a 36 meses, tem uma equipe dedicada a capacitar empreendedores, empreendedoras, em tudo, na realidade, que diz respeito à gestão desses empreendimentos. Então, a gente está falando de capacidade de fazer um fluxo de caixa, de fazer um planejamento estratégico. Então, a nossa análise é muito no sentido de essas organizações têm um impacto comprovado? É mensurado? A gente consegue ajudar elas com a gestão também? E aí a gente conecta o capital, que é uma coisa que a gente já disse que é difícil, com essa capacitação dos empreendedores. E aí, eu acho que, por último, é um trabalho também que ele é de longo prazo, que é quase como se fosse um trabalho de construção de cultura de investimento consciente, né? Então, até pouco tempo atrás, a gente pode falar que a sociedade nem pensava de onde estava vindo as frutas que consumia, o tomate que consumia. E agora já tem essa consciência. É orgânico, não é orgânico? A pessoa que produziu esse tomate foi bem tratada, foi remunerada de forma justa? E, no fundo, que a plataforma de empréstimo coletivo, que é a ferramenta que a Citaui usa para poder fazer essa conexão de investidores com as organizações, busca justamente essa consciência do tomate também dentro do universo de investimento. Ou seja, essas organizações, elas têm um impacto real? Para onde está indo o meu dinheiro? Né? E, uma vez esse dinheiro entra nessas organizações, para onde vai depois? Qual é a cadeia de fornecedores dessas organizações? Qual é a cadeia de colaboradores? Como é que eles estão inseridos dentro desse desenvolvimento social e ambiental? Então, é uma proposta muito ampla, é um desafio muito bonito, e eu fico muito feliz que eu estou com esse painel aqui tão rico, que enriquece tanto esse debate. Obrigado pelo convite. Obrigada, Bruno. Tem um papel muito importante. Está tendo um eco. Obrigada, Bruno. Tem um papel muito importante também, você falou de um ponto fundamental, que é a capacitação. É tema de uma outra mesa que a gente vai realizar aqui ao longo dessa nossa programação, justamente porque a gente entende que o financiamento sem a capacitação, ele acaba gerando aí mais desafios no espaço. E aí a Maribel está aqui para contar um case super interessante, que é do Fundo Mano a Mano. A gente teve acesso, né, e contato com esse fundo aí durante a pandemia, tentamos acompanhar e dar também divulgação sobre o método de funcionamento, mas nada melhor do que quem estava envolvido, né, poder falar aqui para a gente no seminário. Então, Maribel, seja muito bem-vinda, queremos ouvir aí um pouquinho sobre o seu trabalho, né, na UFRJ, na COPEAD e também no Fundo Mano a Mano. Obrigadíssima, obrigada pelo convite, aí pela oportunidade de trocar aqui com o Bruno, Luciano e com vocês, essa discussão que eu acho que é super importante e que tem muitos desafios, né? Como o Geisa falou, a gente começou o Fundo Mano a Mano, ele surgiu lá no contexto da pandemia e a gente era uma parceria que já existia entre o UFRJ e a Ashoka, e aí no contexto da pandemia, enfim, as duas organizações se interagiram no sentido do que a gente vai fazer nesse contexto tão desafiador em que as pessoas, sobretudo esses empreendedores informais e de menor porte e que lidam com feiras, com mercados, com pequenos negócios, não têm a possibilidade de mostrar o seu produto, de apresentar, de vender. Então, aí surgiu, né, o Fundo Mano a Mano, que foi uma articulação dentro da UFRJ e com outras instituições, né, que além da Ashoka, a gente trouxe a Asplande, depois o Criolo, o Instituto Dário, Gastromotiva, a Luta pela Paz e a Rede Asta. Nesse processo, a gente também conseguiu um suporte fundamental do Instituto FII, viabilizando o capital semente para as empreendedoras. E aí teve início o Fundo Mano a Mano, que na verdade foi uma grande oportunidade diante
desse contexto tão difícil da pandemia, foi uma grande oportunidade para a universidade também, né? Porque, por exemplo, eu sou lá do Instituto Copead, que tem uma tradição enorme na questão da pós-graduação em gestão, mas a gente sempre teve o foco em pensar a gestão dos grandes negócios ou dos negócios que tivessem aquele potencial, né, que a gente associa com potencial de mercado, né, de tecnologia. E aí esse contexto da pandemia e essa parceria fez a gente também se mobilizar no sentido de conhecer essa realidade que é tão importante no Brasil, né, e que a gente muitas vezes não volta a nossa atenção para desenvolver um conhecimento sobre como contornar e como transformar essa realidade a partir do conhecimento. E aí o Fundo Mano a Mano teve uma outra coisa muito bonita, assim, muito importante para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi mobilizar diversos institutos, né? A gente pouco a pouco foi incluindo, né? Quer dizer, essa parceria no início mobilizou muitos os professores e alunos do COPEAD, da FAC, que eram as áreas de administração, e a gente, ao longo desses últimos 2 anos, foi percebendo que os desafios incluíam, por exemplo, a gente trazer o Instituto de Psicologia, que hoje dá suporte para as empreendedoras. A gente, esse ano, teve 2 hackathons que a gente mobilizou o Instituto de Computação. Então, está sendo uma iniciativa muito importante no sentido da gente, como universidade, também mobilizar esses diversos saberes e mobilizar esses saberes para pensar a realidade do empreendedor de periferia que precisa, enfim, enfrentar desafios muito grandes e ser capacitado com conhecimento. Então, só explicando um pouquinho mais o que é o Mano a Mano, né? A gente é um fundo... A gente vai fazer que a gente na segunda rodada, só porque... Tá bom. Tá bom, perfeito. Não, tá ótimo. Não, desculpa. Enfim, aí vamos continuar o bate-papo aqui para a gente ir falando e apresentando um pouquinho mais do Fundo Mano a Mano. Nessa rodada agora, a gente vai falar especificamente dos fundos, né, de cada uma das instituições que já se apresentaram aqui, e aí como funciona, o objetivo, a quem ele está endereçado, né, justamente para poder esclarecer, né, tornar mais explicado aí para o mundo dos empreendedores que estão se conectando com a ideia dos negócios de impacto social e ambiental, eles entenderem melhor como que eles podem navegar nesse mar. E aí eu passo a palavra de novo para o Luciano Gurgel. Luciano, conta aí para a gente um pouquinho sobre esses fundos que a Artemisia hoje está organizando, né, e liderando. Legal, muito bom. Antes de entrar propriamente no fundo, sou fã, antes de mais nada, do Fundo Mano a Mano, do trabalho que a Citaui faz, porque eu acho que tem um componente, só para título de informação. Vocês sabem que a gente ouve falar muito de investimento de impacto, né? Como se fosse uma indústria, e de fato é uma indústria crescente. Só que por algum motivo, que talvez um dia os historiadores vão investigar, quem sabe isso é um bom projeto aí para o UFRJ, viu, Mabel? Mas mais de 90% dos recursos dedicados ao investimento de impacto são recursos de equity. Nada errado com os recursos de equity, são muito bem-vindos, mas dentro da teoria clássica de finanças corporativas existe uma combinação ótima entre equity e dívida. E eu sou, de novo, fã do trabalho que a Citaui faz, por exemplo, porque é um dos atores que traz essa concepção do financiamento de longo prazo, com capital paciente, com assistência técnica aos negócios de impacto, e esse é um fator crucial, fundamental. Nós aqui na Artemisia ainda não temos propriamente um veículo, estamos em vias de constituição de um veículo. O que a gente tem feito são conexões pontuais. Esse ano de 2022, por exemplo, um dos grandes filantropos do país, Eli Horn, fundador da Cirela, através do nosso intermédio, fez 2 empréstimos dentro dessa característica que o Bruno acho que vai explorar um pouco aí, mas é questão de um capital paciente, de longo prazo, com apoio, não só o apoio financeiro, mas também assistência técnica, capacitação para superar gargalos, né? Então, esse, por exemplo, é uma iniciativa importante. Nós acabamos de ser contemplados no edital de Blended Finance do BNDES, fomos um dos contemplados na vertente de economia circular. Então, nossa ideia ali, a nossa proposta é a constituição de um FDIC, que é o veículo no mercado brasileiro para financiamento de longo prazo. Então, nós aqui estamos agindo em 2 frentes, né? A primeira é essa frente das intermediações, né, das facilitações pontuais,
E aí, só para dar um exemplo, essa conexão que nós fizemos entre negócios de impacto e o Willy Horn, e estamos atuando também para a constituição de veículos, por exemplo, o FDIC, para o qual nós fomos contemplados no edital de Blended Finance do BNDES. Maravilha. Bruno, sua vez. Legal. A nossa atuação está muito próxima do varejo, né? Como eu fiz aquela analogia com o tomate, aqui as oportunidades que a gente vem criando nos últimos anos, ou seja, desde 2019, lembrando só que a Citave tem 15 anos de existência, fazer investimento de impacto antes do termo ser criado, na realidade, né? Mas em 2019 foi criada a plataforma de empréstimo coletivo. Então, a forma que a gente usa não é a forma de um fundo. São investimentos individuais, são empréstimos, a pessoa entra no empréstimocoletivo.com.br e umas 4, 5 vezes por ano tem oportunidades de investimento. Por exemplo, a gente deve ter agora, em março de 2023, uma rodada com foco na Amazônia. São cooperativas, por exemplo, de extrativismo sustentável. E nessas oportunidades, as pessoas, algumas que já são investidores recorrentes, outros que são novos investidores e querem fazer um teste, eles investem o valor que quiserem, o mínimo é R$10, e a partir daí passa a conhecer melhor a empresa, passa inclusive a receber relatórios do desempenho econômico, financeiro, comercial e de impacto, com as nossas métricas, com as métricas que a gente definiu como prioridades, trimestralmente. Então começa a seguir um pouco essa empresa e ver como que ela se desenvolve ao longo do tempo. Essa é a nossa principal ferramenta de investimento, né? Então, dentro desse site você tem as oportunidades, tem material de leitura, tem o vídeo das organizações. Paralelo a isso, a gente vem também tentando desenvolver uma frente menos focada no varejo, menos focada no consumidor final, né? No investidor final, e também em PJ. Então, a gente vai começar a estruturar alguns fundos com pensamento em capturar também investidores PJ. Hoje, só para você ver, 70% dos nossos investidores são investidores pessoas físicas que investem até R$5 mil por vez. Então, são tickets pequenos. A gente está realmente muito próximo do varejo e esse aculturamento é parte do nosso DNA. Como eu sei que vai ter uma pergunta lá na frente sobre os desafios, e a gente sabe que não é fácil você conseguir escalonar no varejo, sobretudo com os desafios macroeconômicos que a gente vem enfrentando, em função disso, a gente tem que inovar e pensar em outros formatos também para poder crescer. Mas, no momento que existe com bastante frequência e em crescimento, é a plataforma de empréstimo coletivo. Maravilha. Maribel, conta mais para a gente sobre o Fundo Mano a Mano. Pois é, a gente, no Fundo Mano a Mano, a gente tem dois públicos-alvos assim, prioritários, né? São as mulheres empreendedoras da periferia, esse empreendedorismo informal, que pode ser desde aquela mulher que faz bolo, comida caseira para vender, artesãs e pessoas que trabalham com beleza, manicures, enfim, é um perfil bem informal e que naquele momento da pandemia a gente entendeu que era um público que precisava da nossa ajuda no sentido de até transformar a forma como eles acessavam o mercado. E do outro lado a gente tem também a formação dos estudantes da UFRJ, com esse interesse de fazer com que eles se aproximem dessa realidade tão importante, dramática no Brasil e que comecem a pensar como é que eles podem aplicar o conhecimento para melhorar a vida desse tipo de empreendedor, né? E a gente, na dinâmica de funcionamento, a gente oferece uma formação em gestão que tem um foco em dois temas fundamentais, sobretudo lá naquele momento da pandemia, que era o marketing digital e a questão de custos e educação financeira. A gente também tem uma parte importante de suporte psicológico que o Instituto de Psicologia nos dá como atividade em roda, né, em grupo dessas mulheres. E a gente tem também essas atividades que agora com o Instituto de Computação a gente estimula que elas pensem em soluções tecnológicas para ajudar o trabalho delas, né? E a gente, nessa dinâmica da formação, a gente oferece um capital semente para os empreendedores que participam desse programa de maneira integral, com a sua presença nas aulas, com a participação nas atividades, e elas recebem R$ 2.500 para investir no seu próprio negócio.
essa dimensão do capital semente, a gente considera que ela é muito importante, porque uma das discussões que a gente tem ao longo do curso é como é que elas vão investir esse dinheiro de uma forma racional, né? De uma forma que tem a ver com melhorar o próprio negócio. Né? Então, essa discussão, a gente entende que ela é muito importante até para essa ideia da empreendedora pensar nos impactos que ela pode ter no financiamento, né, no dinheiro que entra no negócio, como é que ela vai fazer o melhor investimento desse dinheiro. Né? Os encontros e toda essa discussão, elas são calcadas nos métodos ativos de ensino. Né? O que a gente está o tempo todo estimulando entre as empreendedoras e os alunos é essa ideia do protagonismo de uma atuação cidadã e coletiva. Né? Então, a gente tem as aulas em que a gente trabalha os conteúdos e os alunos depois, cada aluno tem um grupo de empreendedoras que trabalham individualmente os desafios de cada uma delas. Então, elas vão trazendo para as monitorias questões e atividades que são importantes no negócio delas, e aí os monitores, eles são, de certa maneira, uma interface entre o conhecimento acadêmico e a prática das empreendedoras. Né? Mas todos os problemas partem de problemas concretos das empreendedoras, as experiências que elas têm, os sonhos que elas têm para os seus negócios, o que elas querem realizar, e aí a gente entende que o trabalho dos monitores, dos professores da universidade, é, de certa maneira, oferecer para elas uma visão mais informada, no sentido de qual um caminho melhor para a gente desenvolver aquela ambição delas para os negócios, de forma a elas, enfim, terem mais sucesso. Uma coisa que eu acho interessante, ouvindo aqui o Eduardo, desculpa, o Luciano e o Bruno, é pensar que o que a gente tem visto nesse processo da formação do Mano a Mano, a gente já está na 5ª turma, a gente está fechando a 5ª turma. Né? E a gente percebe a própria natureza desse empreendimento, o fato de serem mulheres e de estarem nesse contexto muito desafiador que foi a pandemia e agora a crise econômica que a gente está vivendo, é que a gente percebe que, de certa maneira, a gente está fazendo uma incubadora de projetos de impacto social. Isso porque essas mulheres, elas já têm uma visão muito interessante, muito rica de uma atuação coletiva. Então, embora elas estejam num momento de muito desafio individual e, enfim, da família delas, elas também têm uma preocupação muito coletiva e de rede. Eu acho que o Fundo Mano a Mano, até porque teve muito amparo das ONGs que fundaram o Mano a Mano, né? A Asplande, o Instituto Dar, o Crioula, o Luta pela Paz, né? A Rede Asta, ela já, de certa maneira, embora tenha só 2 anos, já nasceu com essa preocupação de fazer com que não apenas cada um desses negócios se desenvolva e tenha sucesso, mas também pensar nas relações entre esses negócios e os negócios que estão à sua volta. Então, o que a gente vê acontecendo nas turmas é uma preocupação muito grande de trabalhar em rede, fazer com que não só o meu negócio, mas com que todas essas parceiras que estão participando comigo desse projeto tenham uma oportunidade de se desenvolverem também. Uma outra coisa que eu acho que é bem interessante desse projeto do Mano a Mano, e que a gente vê elas interagindo com o conhecimento da universidade e de uma forma que valoriza também o conhecimento delas, é que elas estão se vendo de uma forma muito mais empoderada, inclusive com o potencial de formar outras empreendedoras. Então, o que a gente vê é que elas dão continuidade a vários cursos, depois que elas terminam a formação no Mano a Mano. Então, como elas vêm de várias ONGs, elas vão ampliando a rede delas também de formação. Então, muitas que vêm, por exemplo, da Gastromotiva, que é uma das ONGs, elas vão fazer curso na Asplande, ou as que são da Asplande vão fazer atividade na Gastromotiva, ou no Crioula. Enfim, então, elas continuam aprendendo e continuam querendo aprender. E algumas delas a gente vê desenvolvendo iniciativas de formação e de cursos e de atividades nos locais onde elas vivem. Então, elas começam a ver a importância desse tipo de mobilização em rede para transformar também o ambiente em que elas estão inseridas. Então, nesse sentido, eu vejo o Mano a Mano com esse potencial de ser uma incubadora de projetos de impacto social, e essa é a nossa esperança e o que a gente quer fomentar cada vez mais, né? Que essa rede comece a se articular, a se unir para formar outras empreendedoras, para formar o público que está à volta delas e também para formar negócios que resultem dessa interação entre elas.
Nesse ponto, né, a gente começa a observar a série de desafios que a gente tem no campo, né? Se fôssemos todos os brasileiros, se a gente tivesse uma educação financeira desde o início, entendesse, né, o que é investimento, como é que eles funcionam, quais são as diferentes formas de investir o dinheiro, seria mais fácil. Mas navegar nesse mundo, quando a gente tem que começar pelo básico, né? Para poder avançar e aí pensar em negócios sustentáveis também nesse pé fundamental da economia, economicamente sustentáveis, a gente vê o quanto que falta, né, caminhar. E mais do que isso, né, o Luciano falou muito bem e eu vou retomar, ele vai retomar a palavra agora. O Luciano falou, você falou muito bem, Luciano, dessa questão de como alinha esses dois mundos, né? O mundo dos negócios, das grandes empresas, aonde o capital já circula e já é entendido, né, o papel dele, como é que faz chegar nesses negócios que têm princípios e resolvem problemas que estão no campo. Né, que estão aí sendo, enfim, se desdobrando, e as soluções geradas nesse campo podem ser soluções muito importantes que podem ser escaladas, inclusive, né? Então, queria que você falasse um pouquinho nessa nossa rodada dos desafios aí, dos negócios de impacto e do financiamento, do fomento, da perspectiva de vocês aí da Artemisia. Legal. Bom, você tocou num ponto muito importante, que é o seguinte: para as grandes empresas, né, para os grandes conglomerados econômicos, os grandes grupos econômicos, não existe dificuldade de acesso a capital. Por que é isso? Existe você tocou no ponto da questão da educação financeira, né? Nós somos educados ao longo do tempo, inclusive nas faculdades, não só nós enquanto cidadãos, né, mas depois, quando nós nos tornamos estudantes das faculdades de negócios e tal, você aprende a famosa matriz risco-retorno. Quer dizer, para cada retorno esperado, existe um risco associado. É clássico em qualquer faculdade de economia, de administração, você aprende isso. Só que esqueceram, ao longo dessa jornada de educação de negócios, esqueceram que existe impacto também. Então, na verdade, por que é isso? Porque a gente acha que os retornos, que são os lucros, são privados e os impactos sociais e ambientais negativos são públicos. Então, quando uma determinada empresa vai lá e, sem entrar no juízo de valor, tá, se é certo ou errado, é só fazer uma constatação. A indústria do tabaco, a indústria de álcool, a indústria armamentista, a indústria de mineração, os impactos negativos, que na economia se chamam externalidades, são vistos como públicos. Cabe à sociedade lidar com os dependentes de álcool, com os dependentes de tabaco, com os afetados pelas barragens rompidas e assim por diante. Isso é clássico. Nós nos acostumamos a pensar dessa forma, quer dizer, os retornos, que são os lucros, são privados, e os efeitos negativos de uma determinada atividade econômica são públicas e cabe ao Estado lidar com ele. Eu acho que essa é a grande fronteira de inovação no mundo dos investimentos que a gente está vivendo. Quando se fala de ESG, e só para tentar sumarizar, que eu acho que é um grande esforço de tentar em 3 letrinhas, né, a gente tentar abarcar todo esse contexto da responsabilidade, seja do consumidor. O Bruno estava falando aqui do tomate, né, e de quem é responsável por produzir o tomate. Será que quem produziu aquele tomate está sendo bem remunerado? Esse tomate foi produzido de uma forma adequada para o consumo saudável e assim por diante? Com o mundo dos investimentos é a mesma coisa. Quando eu coloco dinheiro numa ação ou numa debênture, num bond de uma mineradora, de uma petroleira, de uma indústria fumageira, será que eu estou consciente de toda a cadeia de impactos negativos que essa indústria vai gerar na sociedade? E em estando consciente, quanto isso me afeta diretamente? A empresa pode tomar uma multa e ela paga a multa, mas e eu, na qualidade de acionista? Como é que eu estou diretamente relacionado com esse assunto? Então, eu acho que, assim como nós, como consumidores, somos mais conscientes ao escolher os nossos alimentos, a escolher a escola onde os nossos filhos vão estudar, ao escolher a minha forma de me comportar no trânsito, por exemplo, eu também tenho, como investidor, nem mesmo que seja um pequeno poupador, eu também tenho cada vez mais que assumir uma postura de consciência perante ao que o meu dinheiro está gerando.
Então, eu acho que isso, por um lado, é o grande desafio, já que a gente está falando de desafio, nós, organizações como a Artemisia, Cital, e nós militamos nesse campo, ou seja, de fazer com que o dinheiro construa também coisas belas, né? E para que isso seja feito, obviamente, existe toda essa barreira cultural, eu diria, que é de fazer, né, ficar claro para a sociedade que os investimentos também são uma forma de exercício da cidadania e que dentro desse exercício é importantíssimo que esses aspectos de impacto sejam levados em consideração. Bruno, você falou, já antecipando aí alguns desafios, né? Você falou do ponto de vista dos investidores, mas no caso dos empreendedores, né? Do ponto de vista dos empreendedores, que desafios vocês enxergam nessa relação que a Cital desenvolveu aí, do trabalho que vocês desempenham? Legal. Eu acho assim, só fazendo um mini tweet e complementando a última fala, que eu falei muito da oportunidade para os investidores, né? Mas como a gente conecta investidores com organizações, com empreendedores, é importante falar que, da mesma maneira que a gente tenta, na verdade, a gente quer fomentar esses negócios, né? Então, a gente tem feito por ano mais ou menos 10 investimentos através da plataforma e, na verdade, a gente tem interesse em ouvir também dos investidores, no mesmo canal, projetos interessantes que se veem como projetos de impacto para a gente poder levar a proposta de captação adiante. Então, é só para lembrar que a gente não está vendo só da ótica do investidor, do empreendedor também, mas como eu esqueci, mas acaba que essa parte dos desafios conecta os dois, não tem como fugir disso. Quando o Luciano fala da relação risco-retorno, e eu acho que aqui acaba sendo o cerne da questão. Por quê? O fato que existe uma população que já está consciente que uma parte do retorno não é econômica, é um retorno em impacto. E tem uma parte muito maior da população e dos investidores que vem um retorno como somente econômico. E quando a gente está numa situação de instabilidade macroeconômica, que é o que a gente viveu no último ano, na realidade, e aí a taxa de juros está muito elevada, a gente tem uma assimetria de expectativa entre empreendedores e investidores. Por um lado, investidores querem uma taxa de retorno alta porque a Selic está alta, né? Então, projetos de impacto tendem a ter um spread muito pequeno em relação à Selic, para aqueles investidores que estão com um foco muito grande em... deixa eu só perguntar, a minha conexão está ok? Estou sendo bem ouvido? Tá. Deu uma congeladinha. Então, os investidores percebem como um pouco menos atraente o investimento de impacto. E os empreendedores? Os empreendedores, como a gente já falou, geralmente não têm lucros extraordinários, né? Por quê? Porque estão preocupados com como é que vai ser o descarte, porque estão preocupados com a cadeia de fornecimento. Então, muitas vezes, já são lucros um pouco mais comprimidos. Estão mais preocupados com os cooperados, de chegar dinheiro no bolso dos cooperados. Então, também esses empreendedores não conseguem comportar taxas de juros muito elevadas. Então, quando a gente está falando de desafio, um desafio muito grande é da macroeconomia. A gente está num lugar de estabilidade de tal forma que a taxa de juros caindo, a gente consegue atuar com juros que é tão interessante para o investidor quanto para o empreendedor. Isso é uma coisa que está um pouco fora do nosso controle como agentes de impacto, esse grupo que está aqui na mesa. Mas o que está dentro do nosso controle é o aculturamento da população de investidores. É um pouco água mole e pedra dura, né? Porque a gente tem que ficar batendo na mesma tecla da importância que o retorno não é unicamente financeiro, de tal forma que a gente consiga colocar para a base um universo muito maior do que os early adopters, né? Quando a gente lançou a plataforma, a gente já saiu com um universo meio mapeado, são as pessoas que estão preocupadas. E a cada nova rodada, a população de dentro da plataforma, investidores ativos, vai crescendo. Mas o que a gente vê é que esse crescimento tem que ser muito mais acelerado diante dos desafios que o mundo como um todo está tendo, tanto sociais como ambientais. Então, eu acho que fóruns como esse, parabéns para vocês por estarem promovendo isso, é também a gente agindo para acelerar esse processo de aculturamento do investidor e dos empreendedores também, da importância disso. E, Maribel, qual é a tua visão em relação a essa questão dos desafios? Foi muito, muito rico ouvir a fala do Bruno, né? Porque a gente, quando a gente iniciou o Fundo Mano a Mano e essa interação com as empreendedoras da periferia, a gente se deu conta, e a gente veio, né, os professores do COPEAD e da FAC, com a lógica de negócios das grandes empresas, ou então da lógica tradicional de negócios, quer dizer, a gente mediu o sucesso pelo lucro, pelo crescimento, né, e muito menos por essas outras impactos, né, de sustentabilidade, ou do que acontece com
com aquele negócio dentro de uma determinada de um coletivo, e a gente foi aprendendo muito com as empreendedoras que participavam do curso, porque mesmo elas, num contexto extremamente desafiador, elas tinham uma lógica muito mais sustentável do que a gente estava acostumado a ver quando a gente ensina a gestão tradicional, né? Então, elas estavam sempre falando muito dessa relação que elas tinham e da contribuição que elas tinham que dar para aquele bairro que elas moravam, como é que elas podiam ajudar as outras empreendedoras que faziam artesanato como elas, e a gente ficou pensando, né? Embora muitas vezes isso viesse até a um comprometimento do lucro delas, né? Então, a gente ficava se questionando, o grupo de professores e na conversa com os alunos também, se a gente devia impor uma lógica tradicional de negócios, porque como elas eram mulheres que viviam muitas dificuldades e que tinham questões de acesso a recursos muito dramáticas, elas também tinham esse entendimento da vulnerabilidade e da importância de ajudar os outros que estão à volta delas. Então, a gente começou a perceber que talvez a gente tinha muito a aprender com elas também, nesse sentido de pensar em outras lógicas e essa forma de articulação em rede, né, de você olhar a comunidade, de olhar... Por exemplo, só para dar um exemplo bem concreto, né, elas tinham muitas vezes, atuavam nos mercados locais, nas comunidades em que elas trabalhavam. E a gente via claramente uma oportunidade de negócio se elas fossem vender os produtos delas, não naquele bairro delas, mas lá na zona sul do Rio de Janeiro, onde tem um público consumidor com mais recurso. Mas elas se ressentiam disso, assim, ok, eu vou fazer isso, mas também eu vou deixar de atender esse grupo que mora no meu entorno. Então, esse tipo de visão, que é uma visão que contraria, né, a lógica de negócio tradicional, a gente foi entendendo que era muito rico a gente entender e ver em que medida a gente trazia um pouco da lógica convencional, mas, ao mesmo tempo, em que medida a gente fazia com que essa lógica que elas já traziam pudesse se tornar viável, né? Então, esses saberes, né, que envolviam a sustentabilidade, o impacto não só financeiro, mas o impacto de outras naturezas, é um aprendizado que a gente está tendo e que a gente acha que é muito rico, né? Até discussões sobre sustentabilidade é muito interessante, porque eu me lembro de uma das empreendedoras que trabalhava com alimentação saudável. Então, todas as receitas dela, e ela trabalhava desenvolvendo receitas que tivessem formas de aproveitar restos de alimentos. E aí ela falava, eu aprendi isso com a minha avó, porque a minha avó veio ela recebia de um criador de porcos os restos de alimentos que o cara não dava para os porcos. E ela fazia alimentos com esses alimentos. Então, eu tenho esse saber que vem de muito tempo. E eu sei fazer uma comida que aproveita e eu fui desenvolvendo que essa comida seja saborosa. Então, só para dar um exemplo de como a gente fomentar esse tipo de saber que já existe nessas empreendedoras, pode ser extremamente relevante para a gente reinventar até os negócios tradicionais, né? Então, e aí são vários exemplos, né? Quando a gente fala da questão da diversidade, do racismo, então, enfim, a gente tem nesse grupo das empreendedoras, por isso que eu vejo isso como uma incubadora de projetos de impacto social, porque ela já tem saberes que são capazes de serem mais sustentáveis, de trazerem mudanças, de trazerem uma certa lógica, que não é uma lógica simplesmente da competição, né, enfim, de crescimento muito rápido, mas é uma lógica que se torna viável no sentido de contemplar, né, a saúde das pessoas, a saúde financeira, o impacto que você tem no local, como é que eu cresço, mas também eu cresço com os outros, e até a relação com a família também, porque muitas delas, como empreendedoras informais, elas estão desenvolvendo negócios no ambiente doméstico e na interação com a família. E isso também é uma questão muito importante, porque elas conciliam trabalho com a vida da família, né? E aí o nosso desafio é ver como é que isso se torna sustentável para elas também, né? Sem romantizar também essa realidade. Claro que é muito difícil a realidade das empreendedoras, mas o que eu quero dizer é que nesse ambiente dessas empreendedoras da periferia, a gente tem uma riqueza enorme de trazer, inclusive aprendizados e modelos de gestão que são muito mais sustentáveis do que a gente é capaz de reinventar ou inventar olhando simplesmente para os negócios convencionais. Perfeito. Então, acho que o desafio é entender a forma que elas têm, né? É um grande desafio, e não transformar elas no sentido de se tornarem empreendedoras convencionais, mas fazer esse diálogo, essa interação, para que o que elas têm de
de mais sustentável, viável e transformador da forma da gente pensar os negócios, possa ser incorporado também com o que existe de melhor no pensamento de gestão. Maravilha. E aí, pensando nessa nossa última rodada, né, questão de perspectivas, a gente está no início de 2023, né, novo governo, tanto em nível federal quanto estadual, a possibilidade, né, da gente fortalecer essa questão do investimento nesses negócios. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre visão de futuro, o que vocês percebem, já além do ambiente e dentro dos desafios que a gente já abordou anteriormente, e também coloquem aqui à disposição da nossa plateia, de quem está assistindo, dos nossos empreendedores, os contatos, né, para que as pessoas possam saber um pouco mais sobre vocês aí na internet. Luciano. Perfeito, Geisa. Bom, então o que eu vejo, acho que são duas coisas. Uma mais circunstancial, que acho que o Bruno estava comentando, quer dizer, nós vivemos um cenário complexo, né? Um cenário de guerra, vivemos um cenário de disrupção de muitas das cadeias logísticas do mundo, inflação de alimentos, alta de preço de commodities, incertezas macroeconômicas, inflação. Você pegar a Alemanha, zona do euro, Estados Unidos, a maior inflação em 40 anos, 50 anos, taxa de juros as mais altas num período aí de 20, 30 anos. Então é óbvio que isso, de certa forma, quando você olha no circunstancial, no micro, de curtíssimo prazo, o cenário não é positivo. O cenário é um cenário desafiador, é um cenário de muita instabilidade e de incerteza. Numa situação como essa, é lógico, como o Bruno dizia, que as pessoas voltem para o básico. Não é agora a hora que a gente vai imaginar as alternativas mais criativas em investimentos de impacto, em finanças sustentáveis. Talvez a gente esteja num momento de colocar isso, não parado, mas de certa forma corre numa velocidade um pouco menor do que correria numa situação de um pouco mais de previsibilidade de cenário. Então, acho que isso é uma primeira frente das condições de circunstância. Mas se a gente olha as condições estruturais, eu não tenho dúvida, o movimento, quando você acompanha as discussões na COP27, quando você acompanha as discussões em torno de accountability dos investidores, se fala muito de capitalismo de stakeholders, né? Nós até hoje vivemos o capitalismo de shareholders, e a gente estaria passando por um momento em que a gente precisa analisar o sistema capitalista como um provocador de impacto ao longo das cadeias. Então, acho que existe, sim, uma condição de base estrutural que caminha na direção de um capitalismo mais consciente. Eu falava aqui da questão da consciência do investidor, né, assim como do consumidor. Então, acho que tudo isso vem ganhando espaço, vem ganhando terreno. É claro que essas coisas não acontecem da noite para o dia, essas mudanças realmente estruturais não acontecem da noite para o dia. Eu citei aqui, casualmente, a questão do edital de Blended Finance do BNDES, é um caminho muito concreto na direção disso. Então, eu sou um otimista de médio prazo, por mais que, de novo, as circunstâncias de curto prazo possam inspirar cuidados, eu acho que no longo prazo, senão não estaria aqui, né? Acho que a gente acorda e dorme, Maria Isabel, Bruno, todo dia a gente tem essa missão, dormir e acordar, pensando que a gente pode transformar positivamente a sociedade através da nossa atuação, né? Tem que continuar nadando, né? Mas fala um pouquinho do contato da Artemisia aí, para quem quiser saber mais e acompanhar o trabalho de vocês. Legal. Bom, a gente está presente nas mídias sociais, Artemisia, o nosso site artemisia.org.br, o meu e-mail luciano@artemisia.org.br. Estamos super à disposição e esperando que entrem em contato para a gente poder dividir um pouco das ações que a gente vem trilhando aqui. Perfeito, Luciano, muito obrigada. Bruno? Eu acho que eu estou num otimismo contido. Eu acho que, por um lado, esse é um universo de crescimento irreversível. Na medida que as pessoas, em geral, sentem o desconforto de mudança climática, do alimento chegando mais caro na mesa, das consequências do aumento de desigualdade, na mesma proporção é o que investimento de impacto e negócios de impacto vão ter que crescer para poder endereçar esses problemas. Então, lamentavelmente, a gente vai ter que sofrer muito para ter esse crescimento, mas ele vai crescer. Mas como a gente está falando de um futuro quase que imediato, né, muito em breve, tem uma perna da nossa atuação
que é a perna da filantropia, que a gente passou por um período que, na realidade, isso não foi tão abundante, né? E o Brasil já não tem uma cultura de filantropia muito forte. Então, eu acho que para 2023, e de repente os anos seguintes também, a gente pode pensar numa filantropia local um pouco mais agressiva. O Luciano falou muito bem do edital do BNDES, a gente passou também, foi aprovado em outra categoria, a nossa foi de desenvolvimento urbano, mas a gente sabe que não tem recursos para todos, né? O que eu ouvi é que desse edital de 90 milhões, a demanda foi de 1 bilhão quase. Então, a gente vê como esse capital filantrópico doméstico tem uma demanda muito maior do que está disponível. E, paralelo a isso, é o Brasil se colocar no lugar de receptor e feliz de estar recebendo capital filantrópico estrangeiro. Então, na medida que a gente vê uma melhoria na colaboração internacional, na melhoria no diálogo do Brasil com outros países, sobretudo no que diz respeito à sustentabilidade e meio ambiente, mais recurso filantrópico deve vir, e para a gente isso é essencial, esse é o oxigênio. A Cital é uma OCIP, a gente não gera lucro. Quando a gente fala de investimento de impacto para a gente, é empréstimo que a gente faz, não tem, o spread é baixíssimo, na verdade, isso não paga as nossas contas, o que paga as nossas contas é filantropia. Se a gente fizesse equity, por exemplo, o que aconteceria? Se a gente está exigindo uma taxa de retorno de 40% ao ano para fazer um fundo de venture capital, eu me pagaria, mas teria um negócio para fazer por ano, né? A gente quer fazer 10 negócios por ano, o que a gente faz agora, a gente quer dobrar, a gente quer fazer 20, né? Então, para isso, a gente tem que ter filantropia para poder pagar as contas e a gente conseguir entregar esse desenvolvimento. Muitas dessas organizações, daqui a 3 anos, 4 anos, vai estar batendo na porta de fundo de venture capital, mas agora que a gente precisa fomentar. Então, eu acho que para 2023, 2024, meu otimismo e esperança é com esse capital filantrópico brasileiro e estrangeiro. Contatos da Cital, e Bruno? As melhores redes para a gente... Bom, o site da plataforma de empréstimo coletivo é empréstimocoletivo.com.br, mas a gente é muito ativo também, sobretudo com a newsletter, que você pode se cadastrar no próprio site da Citaui, é citaui.net. E aí, se cadastrando, a newsletter traz todas as atualizações de todas as rodadas, do ponto de vista do investidor, e todas as chamadas de editais para empreendedores se candidatarem também para esse recurso. Maravilha. Muito obrigada, Bruno. Maribel. Bom, só repercutindo aí as falas do Luciano e do Bruno, né? Como professora, eu sou sempre uma otimista incorrigível, né? Eu até brinco, né, com os alunos, muitas vezes eles vêm questionando o professor, falando assim, mas isso aí é uma utopia, né? Eu falei, mas é isso mesmo, a teoria é sempre uma utopia, né? Quem pensa um conceito teórico, ou então organiza, né, enfim, pensa como é que a gente pode melhorar a vida, como pode melhorar a gestão, enfim. Eu acho que é sempre essa utopia de que a gente, com conhecimento, pode melhorar a forma como a gente vive. Então, a gente que gosta da vida acadêmica e também está pensando na formação e educação, né? A gente está sempre pensando no futuro, a gente nunca, né, pensa muito no curto prazo. Embora a gente até possa ter práticas às vezes, mas assim, a nossa visão é sempre de que no futuro a gente vai ter alguém formado, trabalhando. Então, eu sou sempre otimista. E eu acho que a gente, nesse momento, né, e sobretudo depois dessa pandemia, de uma série de situações que a gente tem vivido no país, a gente tem que se voltar para a reconstrução e para ver como é que a gente vai melhorar as condições de vida, né? Eu acho que a gente, pouco a pouco, vai chegando à conclusão de que a forma como a gente está fazendo o negócio não é sustentável, né? Não vai nos levar para um caminho para as próximas gerações. Então, eu acho que repensar e rever a forma como a gente faz negócio é fundamental. E um ponto que eu acho que é muito importante é que a gente tem muito a aprender com por exemplo, esse grupo do Mano a Mano, esses empreendedores periféricos, que tem em si uma lógica mais orgânica e sustentável, tem muito para a gente aprender e pensar em como escalar esse conhecimento para um nível mais amplo. E, é claro, trazendo também o que tem do outro lado, né? O que a gente já aprendeu, os recursos, a tecnologia, né? Eu acho que também a tecnologia é muito importante, porque ela viabiliza com que esses empreendimentos que sejam menores e que sejam mais orgânicos possam se conectar e aí ter uma atuação, um impacto maior. Enfim, acho que a gente tem muitas coisas positivas, mas a gente tem que reconhecer também o que a gente não quer mais como sociedade, essa desigualdade, o que a gente ganhar muito às custas de um grupo enorme da população que não tem acesso à educação, saneamento básico, educação fundamental, enfim.
Eu acho que tem vários aspectos aí que a gente tem que chegar à conclusão que não é sustentável para ninguém, nem para quem está do lado mais vulnerável, nem quem está do lado, enfim, mais confortável. Então, acho que isso é uma mudança importante. E aí eu vou passar, quem quiser fazer um contato, a gente tem as redes sociais no Instagram, Fundo Mano a Mano, mas também pelo e-mail manoamano@manoamano.org.br ou então comunicação@manoamano.org.br. Maravilha. Queria muito agradecer a participação de vocês, Luciano, Bruno, Maribel. Foi assim uma oportunidade incrível da gente também lançar aí algumas linhas do que vai ser discutido na sequência. A gente vai ter um painel sobre o papel dos fundos filantrópicos, né? Contando um pouco do case da Fundação Grupo Boticário, que lançou o seu fundo agora aqui para poder investir em projetos no estado do Rio de Janeiro. Então, já começamos aqui a aquecer para poder aprofundar um pouco mais essa questão dos investimentos e como é que a gente caminha com uma cenarização também muito importante feita aqui. Então, eu agradeço a presença de vocês, o trabalho que vocês desempenham aí no nosso ecossistema e convido a todos a continuarem seguindo a gente e acompanhando esse seminário. Muito obrigada.